Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Geoforte Meio e vamos falar de mais um estadual. Agora vamos falar do Paulista de 96, né? Um Paulista de 96 que ficou com o Palmeiras, né? Com aquele timaço dos 100 gols, né? Enfim, a gente já vai chegar nesse detalhe. E o regulamento também foi tranquilo também para o Palmeiras ser campeão, né? Porque naquele ano, né, a Federação Paulista decidiu fazer campeonato por pontos corridos, porém, todos contra todos em turno e retorno. E é um detalhe, né? Um campeão de cada turno, né? Fazia a final do campeonato, mas se o mesmo time ganhasse os dois turnos, seria campeão paulista. E foi o que o Palmeiras fez, né? Vamos falar do campeão, que foi o Palmeiras, né? O Palmeiras, né, soube usar o regulamento, né? E o regulamento foi pontos corridos, né? Desde que um campeão de turno fosse outro e um e outro, né? Para fazer uma final ali entre ambos, né? Só que o Palmeiras destruiu no campeonato porque o Palmeiras ganhou os dois turnos e foi campeão paulista, né? Com sobras, né? O Palmeiras conquistou com a melhor campanha de uma equipe na era profissional nessa competição, ou seja, desde que o profissionalismo existiu, né, lá em 33, né, quer dizer, foi a melhor campanha de uma equipe, né, campeã, né, porque na ocasião, né, o Palmeiras foi campeão com 83 pontos em 90 possíveis, ou seja, nessa época já estava valendo a história lá do quem ganha faz 3 pontos, tal, né, desde 95, tá, ou seja, o Palmeiras só perdeu 7 pontos, né, na campanha. E o aproveitamento foi de 92,2% dos pontos. Olha só que absurdo. Por isso que foi uma campanha histórica, né? Fora isso, o time fez 102 gols marcados em 30 jogos realizados. Quer dizer, todo jogo era goleada do Palmeiras, né? Todo jogo o palmeirense ia pro estádio já sabendo de quanto que ia ganhar, só que ele não sabia de quanto, né? Enfim. E depois desse feito, né, essa marca jamais foi alcançada por qualquer outra equipe da competição, né? Talvez o mais próximo, gente, que chegou perto, mas nem tão perto, foi o Santos de 2010, né? Que acho que fez mais de 50 gols, 60, se eu não estiver errado, né? Enfim, mas o mais próximo mesmo, né? Nem foi tão próximo, né? Só para efeito de comparação, tá? Enfim. O Palmeiras deu show nesse campeonato, foi uma das melhores equipes que o Palmeiras montou, né? Pelo menos os primeiros 6 meses ali, né? Que o Palmeiras começou a montar esse time no final de 95, né? Manteve a base de 95, trouxe ali alguns reforços pontuais, né? Trouxe o Luizão, trouxe, né? O Miller, né? O Miller já estava, inclusive. E aí o Palmeiras, né? Na pré-temporada começou a mostrar futebol bonito, né? Começou a golear os times, né? Ganhou um torneio Euro-América ali, goleando o forte Borussia Dortmund da Alemanha na final, enfim. E aí no Paulista o Palmeiras seguiu fazendo história, né? Com goleadas históricas e tal, né? Um destaque para um 6-0 do Palmeiras sobre o Santos, né? Em plena Vila Belmiro, né? Aliás, esse jogo foi o jogo que deu o título do turno, né? Ao Palmeiras, né? Enfim, e teve outras goleadas marcantes naquela máquina de fazer gols, né? Um 8-0 no Botafogo, em Ribeirão, né? Com destaque pro placar eletrônico, né? Que nem era eletrônico, era placar manual, né? Feita a manual, né? O cara não tinha nem o número dos gols, né? Acho que tinha só até 6, né? Do 7 para cima ele não tinha, enfim, futebol raiz, né? Teve um 7-1 do Palmeiras no Novo Horizontino, 5-0 no Mojimirim, 6-0 no América, enfim, né? Nos clássicos o Palmeiras foi muito bem também, né? Tirando o Santos que o Palmeiras goleou, né? Contra o São Paulo, o Palmeiras ganhou os 2 jogos, 3-0, 2-0 e 3-2. Contra o Corinthians foi 3-1 e empatou 2-2 no retorno, enfim. O Palmeiras foi avassalador, né? No retorno o Palmeiras se aproximou do título, né? E o Palmeiras teve uma derrota no caminho, né? Que foi para o Guarani e Campinas, né? Mas nada que abalasse aquele timaço, né? De Kleber, Júnior, Djalminha, Luizão, enfim, né? E o jogo do título foi na penúltima rodada, né? Contra o Santos no Palestra Itália, né? Onde o Palmeiras vence o Santos por 2-0, né? Tipo, venceu assim sem forçar muito, né? E assim faturou o caneco, né? Naquele jogo, né? Com sobras, né? Uma campanha histórica, né? 27 vitórias em 30 jogos, quer dizer, 2 empates e só uma derrota. Uma campanha muito histórica, né? De um time histórico, né? Que pro palmeirense foi uma pena que durou só 6 meses, né? Que depois aquele time aos poucos foi sendo desmontado e o encanto tinha acabado, né? Mas vamos falar do time base do campeão, né? Vamos falar Veloso no gol, né? A defesa era Cafu, Sandro, né? O Sandro Blum, Kleber e o Júnior, né? O Júnior que veio do Vitória da Bahia.
Meio campo era Amaral, né? O Amaralzinho, né? Flávio Conceição, né? Djalminha e Rivaldo. E no ataque, né? Luizão e Miller, né? E o técnico era o Vanderlei Luxemburgo, né? Que tinha retornado à palestra. Agora vocês vão ver os gols, né? Do jogo do título do Palmeiras e aí a gente já volta. Respondeu. Aí lá vem o Miller, botou pro Rivaldo, olha a chance, bateu, Edinho, Luizão! Gol! O Santos todo atrás, exceção de Camanducaia. Kleber, que já fez vários gols, arriscou, bateu e fez mais um. Gol! É do Palmeiras! Favorece o lance. O time do Palmeiras vai pedir a bola. Terminou, acabou! Dois Palmeiras, 0 Santos. Faça a festa, torcedor do Palmeiras. Agite suas bandeiras. Grite alto. Que o seu time é campeão. O Palmeiras, com todos os méritos, dominou o campeonato inteiro. Vitória atrás de vitória. Goleadas, futebol ofensivo. O Palmeiras deu um show, um espetáculo no futebol paulista em 96. E o Parque Antártica, o torcedor solta seus fogos. O poucas vezes se viu, com muitos méritos, é campeão paulista de 1996. Sociedade Esportiva Palmeiras, o grande campeão paulista de 96. De novo para você, torcedor do Palmeiras. Bom, vocês viram aí os gols, né, jogo do que valeu o título ao Palmeiras, né? Jogo contra o Santos, 2-0 e tal. Agora vamos falar dos outros grandes, né? Que a gente tem que falar, né? A gente começa no Corinthians, né? O Corinthians naquele ano estava com um time, quase o mesmo time de 95, né? E ainda contou com o Edmundo no elenco, né? Corintiano, ou seja, o palmeirense ficou chateado, né? Em ver um cara que era já ídolo no Palmeiras, né? E jogando no rival Corinthians, né? O Edmundo até fez alguns gols no Corinthians e tal, né? Só que ele ficou 6, 7 meses, né? Depois foi embora, né? O Corinthians queria o bicampeonato, né? No Paulista, né? Só que o Corinthians priorizou a Libertadores, né? E o time, e vendo que o Paulista tava ficando sem graça, né? Com o Palmeiras disparando ali, né? Goleando todo mundo. Então, o Paulista ficou de lado e não deu pra alcançar, né? O poderoso Palmeiras, né? E o Corinthians terminou em 4º lugar, né? No campeonato. De destaque, né, o Corinthians teve um empate histórico contra o Santos em 2-2 na Vila, né, num jogo em que o Marcelinho, né, fez um chapéu histórico no zagueiro e fuzilou de primeira, né, fazendo um dos gols mais bonitos na Vila Belmiro, né. Inclusive o Marcelinho ganhou uma placa, né, do rei do futebol, né, o Pelé, né, dias depois, né, após esse feito, para você ver, né. E outro jogo marcante dos corintianos foi um 5-0 no rival São Paulo, né, em Ribeirão Preto, né, onde o Edmundo também acabou com o jogo e tal, né, e todo o time do Corinthians, enfim, né, e foi só isso também, né, e outro destaque foi o empate 2-2, né, lá no retorno, né, onde o Corinthians estava voltando de viagem lá do Equador, após quase sofrer um triste acidente aéreo e tal, né, e o Corinthians na base da raça conseguiu empatar com o Palmeiras e tal, né, e foi até comemorado pelos corintianos, enfim. Agora vamos falar do Santos, né. O Santos estava com a mesma base do time que foi vice-campeão brasileiro, né? E o Santos bem que tentou, mas não deu, né? O time não foi bem no primeiro turno, né? Só que no segundo turno o Santos reage e chega até a sonhar, né? E ganhar esse turno e fazer uma final com o Palmeiras, né? Que já tinha ganho o primeiro turno. Só que o time de Giovani, né, tropeçou ali na reta final e na classificação geral o Santos ficou em 5º lugar. Agora chegamos no São Paulo, né? O São Paulo estava sem Tele Santana, né? Era o primeiro ano do São Paulo sem o Tele, após 5 anos, né, vitoriosos, né, de uma era histórica no São Paulo, né, enfim. E o Tricolor estava vivendo uma mudança, né, de elenco ali, né, onde o time já não era mais o mesmo, do início dos anos 90 e tal, né. E de destaque mesmo, o São Paulo trouxe do Vasco o Valdir, né, o artilheiro Valdir Bigode. Só que o Valdir, né, naquele ano mesmo, e no próprio São Paulo não deixou saudades nenhuma, né. O Valdir fracassou no Morumbi, né.
E apesar dos altos e baixos, né, por um milagre do destino, o São Paulo acabou sendo vice-campeão paulista, né? Quer dizer, não chegou nem perto nos 2 turnos, mas na classificação geral o São Paulo terminou vice-campeão, né? E enfim, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também, tá? Nós vamos ficando por aqui. Falou!